Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma live de quarta-feira da Editora NPE. Eu sou a Gisele, sócia da Editora NPE, e estamos aqui hoje com o Jefferson, nosso mentor e sócio da editora também. Boa noite, Jefferson. Olá, olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Gisele. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Editora NPE. Nós que estamos aqui todas as quartas-feiras, sempre às 19 horas, trazendo os conteúdos muito bacana para vocês, né? Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de livros, membro da Academia de Letras do Brasil, e hoje nós temos um assunto bastante bacana para tratar aí com vocês, né? Gisele, qual que é o assunto de hoje? Então, semana passada a gente conversou bastante com vocês sobre o que faz uma editora, o que uma editora pode fazer pelo escritor nesse momento de escrita do seu livro. E aí, então, na finaleira, a gente chegou à conclusão de que e aí, terminei o livro e agora, né? Terminou o livro, foi feito todo o processo editorial, a editora já deixou ele bonito, ou você conseguiu organizar ele, ele tá bonito, tá pronto para ser impresso, ou tá pronto para ser publicado, e aí o que eu faço? Né? Sempre essa é a pergunta que geralmente o escritor fala quando ele chega no final, assim, tá, e agora eu tô com o livro pronto, e o que eu faço? Né? Então é isso que a gente vai conversar com vocês hoje. O que a gente faz a partir do momento que esse livro ele está finalizado e ele está pronto, né? Então, Jeff, quando o livro ele está finalizado, ele já está pronto para produção, ele já está pronto para ser impresso, ele está pronto para subir dentro da plataforma. O que geralmente a gente faz com os nossos escritores? Uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos escritores e que a gente traz à tona é o seguinte: bom, agora você tem o livro pronto, nós já sabemos mais ou menos uma ideia de quanto vai custar a impressão desses livros e agora nós temos que tratar da venda desse livro. Como é que a gente faz essa venda do livro? A gente prepara o escritor para a noite de lançamento através da pré-venda, né, Gisele? E o que seria a pré-venda? A Então, pré-venda o escritor selecionar, fazer uma lista de contatos de pessoas, potenciais clientes que comprariam o seu livro, para que a gente possa, através de um script de venda, de pré-venda, fazer o quê? Fazer com que ele já capte esses potenciais clientes, amigos, leitores, amantes, audiência dele, enfim, todo mundo que curte a leitura, que sabe que o escritor tá escrevendo um livro, são potenciais para fazer a venda dos livros na pré-venda. E o que seria a pré-venda, Gisele? Uma venda antecipada antes do lançamento. Normalmente com alguma oferta especial, algum brinde especial. Quem adquire antes da noite de lançamento recebe uma dedicatória do escritor, um marca-texto, às vezes uma caneta, um lápis, enfim, vai da criatividade do escritor para chamar esse público, né, a adquirirem o seu livro. E muito mais importante, não somente adquirir, mas para serem os convidados especiais do escritor na noite de lançamento do livro, né, Gisele? e esse brinde, como o Jefferson está falando, ele vai muito de encontro ao que é o. Vou tirar o óculos, está dando muito reflexo. Ao que é o assunto do livro em questão, né? Por exemplo, você não vai dar uma caixa de lápis de cor para um livro de suspense. Então, assim, esse brinde, se você optar em dar um brinde junto com o seu livro, é importante que esse brinde ele converse com o livro, um bom marcador de páginas que a pessoa possa usar depois para marcar outro livro e lembrar do escritor, lembrar daquele livro que foi comprado. Se o livro for algum livro interativo que demande de anotações, dá uma caneta junto com esse livro, é muito legal, é uma proposta muito boa. Se o livro tem páginas para colorir, uma pequena caixa de cera, uma pequena caixa de lápis de cor faz toda a diferença nesse momento, nesse momento da entrega desse livro, né? Uma outra coisa que a gente trabalha bastante nessa questão da pré-venda, e é uma coisa que é bem importante a gente deixar claro por que o escritor vende o seu próprio livro. Porque aqui dentro da editora a gente tem como uma das nossas premissas que o material, o conteúdo intelectual, ele é do escritor. Então a gente não fica nem com direitos autorais desse escritor, a gente não fica, a gente não torna o escritor nosso refém. O escritor ele tem a total liberdade de fazer, de produzir, a gente ajuda ele a fazer essa questão do seu livro,
Então, esse livro chega na mão do escritor e ele tem total liberdade de fazer o que ele bem entender, né? E aí, como é que funciona essa questão da pré-venda? É só simplesmente pegar e fazer uma venda? Não, gente. A gente ajuda o escritor a montar um script, né? A montar um texto para ele poder mandar para os seus contatos, para que ele possa convidar essas pessoas a conhecer a sua obra e adquirir essa obra nesse momento de pré-venda. Mas uma outra coisa que é de extrema importância que o escritor precisa fazer para poder mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas que ele tem um livro, é o que a gente chama de posicionamento. Ele tem que ir lá dentro da rede social dele, ele tem que ir lá e dizer assim, gente, eu sou um escritor. Ele tem que mudar lá na biografia dele do Instagram, do LinkedIn, do Facebook ou da rede social da qual ele faz parte, da que ele participa, principalmente as que ele participa mais ativamente, e chegar e dizer assim, ó, gente, eu sou um escritor, eu tenho um livro, para que as pessoas entendam que não vai chegar do nada um convite para ela comprar um livro que a pessoa nem sabia que a pessoa estava escrevendo. Então, essa questão de posicionamento é extremamente importante, né, Jeff? Muito importante, mais importante do que essa questão do posicionamento também, né, é que ele aconteça bem antes, ao longo, quando você já está escrevendo o livro, você já pode dar alguns insights e aquecendo a tua audiência, principalmente nas redes sociais, né, colocando trechos de você escrevendo o livro, trechos de você do capítulo pronto, fazer uma live para falar do assunto do livro, enfim. Você tem que ir aquecendo a sua audiência para quê? Para que essa audiência, principalmente as pessoas que te conhecem apenas pela rede social, saiba que você está escrevendo um livro. E no momento que esse livro é diagramado, que ele fica pronto para ir para a gráfica, você se torna escritor. A gente até diz que uns passos antes, né, que é no momento que você entrega a primeira versão do livro para a editora, que vai fazer o serviço editorial do teu livro, né? E a gente falou semana passada, né? Quem não assistiu a live de semana passada, volta depois dessa live lá no que faz uma editora e veja quais são os serviços editoriais. Mas o escritor entregou a primeira versão, tá pronto, agora é com vocês fazem o show para deixar esse livro pronto para mim poder fazer a venda, ali você já pode se considerar escritor de um livro, porque daqui para frente não tem mais volta, né? Até a primeira versão, tudo bem, às vezes a pessoa dá uma cambaleada, às vezes fica meio nervoso, não consegue entregar no prazo, enfim. Mas escreveu a primeira versão, botou na mão da editora, você pode se considerar escritor. E daí vale muito posicionamento. Vale posicionamento nas redes sociais, vai fazer uma palestra, vai participar de um evento, você tem que se apresentar como escritor. Ah, mas eu sou mentor de livros e escritor, membro da Academia de Letras do Brasil, eu sou advogado e escritor, eu sou médico e escritor, escrevi o livro tal, eu sou uma artesã e escritora, eu tenho um livro de receitas do meu artesanato, enfim. Isso é posicionamento. É isso que você tem que fazer, né? Você não tem que ter vergonha de se posicionar e dizer que você é escritor. Ah, mas o meu livro é tão simplesinho, Jefferson. Eu fiz mais assim, não quero ganhar status de escritor. Você precisa se posicionar como escritor, por quê? Porque você ganha autoridade. Você começa a servir as outras pessoas de outra forma. Né? Pô, se ele escreveu um livro, ele é uma pessoa que tem muito conteúdo, ele tem barganha, ele tem autoridade no que ele... Por isso que é muito importante a questão do posicionamento antes mesmo da pré-venda, antes mesmo do lançamento ali, logo que você pegou a primeira versão, já começa a aquecer a audiência, né? E durante o livro, como eu já falei mais cedo aqui, também já vai dando alguns insights, mostra alguns trechos do teu livro, enfim, para quê? Para que você eleve o nível de consciência da sua audiência, sabendo que logo vai sair um projeto bacana. Então, se você sabe se posicionar, você faz alguns movimentos mostrando que você é escritor da sua própria história, o que acontece? No momento da pré-venda, no momento do pré-lançamento, a galera já está acostumada, já sabe o que você vai
está fazendo já conhecer o seu projeto. Desperta a curiosidade de conhecer o livro, de repente comprar o livro numa oferta especial da pré-venda, né? A gente falou ali como primeiro tópico, esse script, a estratégia de vendas, de como você vai fazer a venda, a gente orienta aqui na editora para fazer, e daí, claro, chega a noite de lançamento, não tem erro a não ser o sucesso, pelo menos aí com um grupo de pessoas aí, de 20, 30 pessoas participando do seu lançamento, né, Gisele? Antes da gente pegar e passar para a próxima parte, que é realmente o lançamento, né? Eu só queria fazer mais uma situação só fazer mais uma colocação nessa questão do posicionamento, que os nossos escritores que são mentorados nossos, que são as pessoas que assim, eu não sei, eu quero escrever, eu tenho muita vontade, eu tenho uma história muito legal, eu não sei absolutamente por onde começar, que nos encontram e que nos procuram e que fazem a nossa mentoria para chegar na versão final do seu livro, pronto, diagramado, tudo certinho. Durante o período de mentoria, a gente já vai ajudando ele a se posicionar. Então, enquanto ele está escrevendo, quando a gente faz as nossas reuniões, a gente bate foto, olha, livro no forno, livro saindo, em breve o livro vai tá na mão de vocês. E assim a gente vai fazendo, né? E as pessoas. E a gente percebe uma resposta muito legal do público dessas pessoas, porque quando o livro à medida que o livro vai finalizando, é muito mais fácil para fazer essa pré-venda que a gente falou antes, porque as pessoas já estão esperando para poder comprar esse livro, porque elas já estão curiosas, porque essa curiosidade já foi despertada durante todo o período desse livro sendo escrito, né? Finalizamos o livro, o escritor já está posicionado, já foi realizada a pré-venda, a gente chega no momento, então, do lançamento, né? Então, a gente chega nesse momento que é o momento que o escritor brilha de verdade, né? Uma coisa que a gente geralmente gosta de explicar para os nossos escritores com relação ao lançamento, ele precisa ser um lançamento absurdo, com fogos de artifício, outdoor pela cidade e tudo mais? Não necessariamente, pessoal. Se for o caso, né, se você tiver essas condições de fazer, a gente já teve escritores que fizeram um lançamento com outdoor, com uma festa muito legal, e a gente já teve escritores que fizeram um lançamento intimista, né, um lançamento muito íntimo, somente para as pessoas mais próximas dele. Então, o que geralmente a gente recomenda para os escritores, como é que eles podem buscar para fazer esse lançamento, Jeff? Então, essa questão do lançamento, né, como a Gisele já falou aqui, logo que a gente chegou nesse tópico do lançamento, ele é o quê? Ele traz essa questão da noite, né, a noite onde você vai brilhar, a noite onde as pessoas vão realmente conhecer o verdadeiro escritor que você é. Porque você vai estar com o livro em mãos, é a noite que a gente diz assim, mais emocionante da vida de um escritor. Por quê? Porque é o momento que ele está entregando o livro dele para a comunidade, para a grupo de amigos, de leitores, audiência dele, né? Mas muito mais importante do que a noite de lançamento é você saber que existem locais, momentos, alguns passos que você precisa levar para fazer um lançamento agradável. Ele já começa onde? No momento em que você já se posiciona como escritor, no momento em que você já está fazendo a pré-venda do seu livro. Por quê? Porque quando chega na noite de lançamento, tá tudo mais tranquilo, você já sabe que vai ter uma galera que vai chegar lá, as pessoas que fizeram a pré-venda, né? A gente falou ali no primeiro tópico dessa live da pré-venda, muito importante, na hora que fizer o script da estratégia de venda, já convidar a pessoa que adquiriu o livro na pré-venda para estar na noite de autógrafos, né? A noite do lançamento é a noite de autógrafos, é a noite onde o escritor realmente brilha e se apresenta para a comunidade na questão do livro dele. É o momento que ele apresenta o filho dele, digamos assim, o livro dele para a comunidade. E essa noite ela precisa ter alguns cuidados especiais. Você precisa, por exemplo, dar atenção para as pessoas que foram te prestigiar, né? Você não pode estar lá sentado atrás de uma mesa, numa pilha de livros, fazendo a coisa. A noite de lançamento tem um momento onde você vai fazer um discurso, contar um pouco da jornada do herói, do que foi o projeto do seu livro,
por que te motivou a escrever esse livro. Aí vai ter talvez um comes e bebes lá, uma hora do café para poder trocar experiências com os leitores, com as pessoas que estavam lá. E olha só que coisa importante, quando você faz uma pré-venda, ela é legal. Porque quando você faz a pré-venda, a pessoa já adquire o livro antecipadamente contigo, você já coloca já deixa lá uma dedicatória pronta para quê? Para que no momento que você entregue o livro para a Gisele, para a Carol que está assistindo a gente, ou para tantos outros que estão, da nossa audiência que estão assistindo a live aqui, ou depois vão assistir a gravada, para que você dê atenção, olhe, faça tete a tete, converse, troque experiências. O teu leitor, a pessoa que adquiriu o teu livro, ela vai querer entender um pouco mais esse universo da escrita. Então, a noite de lançamento é a noite de autógrafos, mas também de dar muita atenção para as pessoas que foram te prestigiar. Claro, vai acontecer de ter um momento em que você vai dar alguns autógrafos para tirar as fotos, para depois jogar nas redes sociais? Vai. Só que ele não pode ser o tempo todo, né, Gisele? Ele tem que ter ali tem que ter o equilíbrio entre você estar fazendo toda essa parte de autógrafos e as entregas dos livros e tudo mais e tal, que é a hora das fotos e tudo, mas é o momento de você estreitar laços e relacionamentos com os seus leitores. E assim, né, Gisele, tem que ter um roteiro, né? Tem um momento de você chegar, um momento de você dar uma atenção inicial para os convidados. É importante, de repente, que você tenha se você tem alguém que possa recepcionar esses convidados, para que você possa estar lá dando atenção para as pessoas que vão chegando. Se vai ter um comes e bebes também, não, se vai ser no início, se vai ser depois do discurso, tem que ter esse roteiro, esse passo a passo do lançamento. Para quê? Para que também seja uma noite em que as pessoas vão lá te conhecer o escritor, a escritora, mas que saiam de lá assim, caramba, que noite agradável. Foi muito legal estar aqui na presença de tantas pessoas e participar do lançamento de um livro, né? Então, a Gisele deixou assim, né? A noite de lançamento não precisa ser uma noite com fogos de artifícios, né? Se você não tem um investimento, desde que você realmente dê atenção a quem interessa, as pessoas que vierem prestigiaram você nessa noite tão a mais esperada de todo escritor, né, Gisele? Isso aí. E aí, encerra as coisas Só antes de fechar, nós, na editora NPE, desculpa, Gisele, eu acabei esquecendo de só falar, nossa editora, a gente ajuda a dar algumas dicas, alguns insights, a gente ajuda os nossos escritores mentorados a se prepararem para a noite de lançamento, né? Até, inclusive, dar dicas de locais, aonde são locais interessantes, né? Claro que é legal fazer o lançamento numa livraria, mas tem outros locais que você pode fazer e que você vai ter mais sucesso das pessoas poderem chegar para a noite de lançamento, né? E prestigiar o seu lançamento de livro. Um bom café, ou às vezes até mesmo a própria biblioteca pública na sua cidade. Toda cidade, praticamente toda cidade tem uma biblioteca pública e eles são geralmente extremamente receptivos para esse tipo de evento. Por quê? Porque fomenta a cultura, fomenta a literatura, ajuda as pessoas a virem conhecer esse local também. Então, é sempre muito legal, é muito bacana. A gente tem aqui em Blumenau uma parceria muito legal, muito bacana com a Biblioteca Municipal. E as noites de lançamento, eles estendem, eles mantêm a biblioteca aberta, as pessoas podem ir lá, podem conhecer, participar do evento de lançamento e tudo mais, e é muito legal e muito bacana, né? E aí, como eu ia falar, fizemos a pré-venda, já entregamos os livros que foram vendidos, fizemos o lançamento, e agora? E agora o que a gente faz com os livros que sobraram? Né? O erro da grande maioria dos escritores, né? O pessoal, os escritores acham que a noite de lançamento é onde acaba as vendas do livro. E não é. O seu livro vai ser vendido eternamente. Enquanto você tiver unidades, enquanto você tiver energia, enquanto você se posicionar como escritor, sempre vai haver venda dos seus livros. E as vendas pós-lançamentos é muito legal, assim, porque a gente já deu dicas, já faz isso, porque eu também sou escritor, de ter um livro no porta-mala do carro, você que é mulher, você tenha livros na bolsa, né?
A gente já faz num formato onde o custo e benefício de impressão é mais atrativo, digamos assim, mas também com o propósito de você deixar o seu livro na bolsa, né? O livro ele vem envolto num shrink, que é um plástico, uma plastificação do livro, para quê? Para que quando você tem a oportunidade de se apresentar como escritor, você tenha de fácil acesso. Nós tivemos casos de escritores que, por exemplo, chegaram lá na barbearia para fazer a barba e o cabelo no escritor, e a menina do caixa viu, reconheceu e disse: Nossa, você é aquele escritor do livro tal, eu vi o lançamento de vocês e uma live de vocês falando desse livro, e, pô, eu queria muito ter o livro. Aí o que aconteceu? Não, pô, eu não tenho aqui, mas no outro dia, quando eu estiver passando aqui, eu trago para você. E o outro dia, ela já não trabalhava mais naquele local, ela era recepcionista da barbearia lá, e ela tinha trocado de emprego, ou acabou não estando mais naquele local. Por isso é muito importante que você, enquanto escritor, saiba que o momento mais propício de venda é o momento que você está conversando com as pessoas. É óbvio que tu também não vai para todos os lugares e dizer assim, eu sou escritor, eu tenho meu livro para vender, mas em momentos adequados, em momentos de oportunidades para venda, você tem que ter o livro próximo de você, no carro, na bolsa, enfim, né? Essa é uma questão muito, muito interessante e que vende se você se posiciona desde o começo, desde a primeira versão. Outro momento de venda pós-lançamento: se você vai fazer uma palestra na escola, na comunidade, ou foi convidado para participar de um evento, né, como escritor, né, sei lá, vai ter a semana do escritor, vai ter a semana do empreendedor, e você vai lá e vai fazer uma palestra, tem que ter livros, né? E assim, eu gosto muito de falar para os nossos mentorados, para os nossos escritores, que assim, você foi convidado, você precisa ter livro para vender, tá? Por quê? Porque as pessoas vão lá para isso, né? A Gisele já até citou em algumas lives, em alguns outros eventos que a gente participa da editora, em que, assim, ela já comprou livro de gente, de um especialista, numa palestra da escola das crianças, e que a pessoa só falou assim: gente, não se preocupe em anotar o que eu estou falando aqui, porque no final eu tenho lá uns livros para vender para vocês, e tudo que eu estou falando aqui está lá no livro, com mais riqueza de detalhes, para que vocês possam é, agregar mais conteúdo desse tema que eu estou falando. Veja bem, a pessoa foi lá fazer uma palestra, as pessoas estavam preocupadas em fazer as anotações do que ele estava dando de dicas, né? E depois ele falou assim: não se preocupe, eu tenho aqui o livro para vender. Gisele comprou porque, poxa, a palestra da pessoa foi tão boa, agradável, e que ela foi lá e comprou porque ela queria saber mais detalhes daquele tema. Então, veja bem que a venda do teu livro não é só até a noite de lançamento. Se você tem a oportunidade de se apresentar, tenha livros em mãos para poder fazer a venda dele, né, no momento oportuno. E uma coisa muito importante, tá, Gil? Já vou passar a palavra para ti. A nossa editora tem um grande diferencial de mercado, que é a questão dos direitos autorais. Os direitos autorais são de vocês, do escritor. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das editoras tradicionais de mercado que acabam, os escritores acabam se relacionando, fechando o contrato, tem uma cessão dos direitos autorais. E o que é essa cessão dos direitos autorais? Às vezes no contrato, naquelas letrinhas miudinhas que tem lá, o que acontece? Você cessa os direitos de venda do livro para a editora durante um determinado prazo. E daí o que acontece com isso? Significa que você vai ter que comprar, vender através da editora, né, durante esse prazo de cessão dos direitos autorais que você cedeu para a editora. A nossa editora, a partir do momento que saiu da gráfica, você vai fazer a venda do livro, nós te orientamos, ajudamos você a fazer essa questão, auxiliamos e ajudamos você a fazer essa questão da pré-venda, do lançamento, do pós-venda, damos algumas consultorias para você, e a partir dali é você com o lucro do livro seu, não tem mais nada com a editora. Entendeu? Onde que é o momento da editora? Quando vocês precisarem, de repente, mais livros, mas deixando muito claro que o lucro todo da venda dos livros é do escritor e não tem nada, nenhuma questão de percentual que fica para a editora, não. A gente
quer o que com esse propósito de escrita? Que você se torne escritor da sua própria história e que você possa fazer uma renda, que você possa disseminar e transformar vidas através da sua história, da escrita do seu livro, né, Gisele? Isso aí. Aí vem uma questão assim, mas se eu moro, eu moro numa cidade e a pessoa me viu na rede social, quis comprar o meu livro, e aí como é que eu faço para entregar, que é o assunto final da live de hoje, né? Então, como é que a gente faz para entregar esses livros que foram vendidos no pós-lançamento? Porque os livros que foram vendidos até o lançamento, a sua grande maioria você vai entregar eles no lançamento. Os livros de pré-venda, geralmente você entrega no lançamento. Ou você já tem combinado uma visita, alguma coisa assim, que daí você vai fazer a foto, entregando o livro e tudo mais e tal. Mas e os livros que são vendidos depois, via rede social, ou via contatos mesmo, que a pessoa acaba entrando em contato com você para fazer a compra desse livro, né? Uma coisa que é muito bacana e que muitos poucos escritores sabem é que esse livro ele não precisa ser enviado via frete de transportadora. Ele pode sim ser enviado pelo correio com uma taxa especial que é o frete módico, que é um frete especial que o correio tem para oferecer, que é um programa de incentivo à cultura, onde o frete é até um determinado peso. Você pode levar o seu livro na agência de correio e perguntar para eles assim, você pode fazer para mim o cálculo do frete módico? Mais ou menos quanto que seria para enviar para São Paulo, para o Rio de Janeiro. A gente já enviou livros para o sul do estado. Eu vou ser bem sincera com vocês, assim, eu enviei 5 livros de uma vez com o frete módico, tá? Com o frete módico, eu consegui enviar os 5 livros de uma vez com esse tipo de frete, pagando mais em conta do que eu enviaria via PAC, né? O que enviaria via uma como é que chama? Uma postagem normal, né? Uma postagem comum do correio. Então, existe sim essa possibilidade de envio. Você pode enviar uma dedicatória, né? É muito legal a pessoa que compra de você, que vai receber na casa dela, receber com uma dedicatória legal, uma dedicatória bacana, uma cartinha junto, talvez, para que a pessoa receba realmente e receba esse carinho que você está enviando junto com esse livro, né? Então, a gente sempre recomenda assim, procure a agência de correio, você está com o seu livro na mão, procure a agência de correio mais próxima da sua casa e peça para eles fazerem o cálculo. Não ultrapassa, se eu não me engano, a última vez que a gente precisou desse frete, ele não ultrapassava R$11. E aí vem uma coisa que as pessoas, às vezes, a gente até viu isso num grupo hoje de manhã, num grupo de escritores que a gente faz parte, o pessoal falando assim, não procure editora, bote o seu livro numa plataforma, tem algumas plataformas que eles fazem a impressão sob demanda. Qual é o maior problema nessas plataformas de impressão sob demanda? Você sobe o seu arquivo lá, eles vão realmente fazer a impressão e tudo, o seu lucro é menor do que você fazer realmente a sua venda, e às vezes, em alguns casos, o valor do frete é superior ao valor do livro, porque eles não fazem o frete daí de acordo com esse envio de correio, tá? Porque ele é mais voltado para a pessoa física. Ele até tem, você consegue fazer isso via pessoa jurídica também, se você tiver um CNPJ, estiver fazendo a venda pelo CNPJ, mas ele funciona muito bem para a pessoa física, tá? Deixa eu ver que tem um comentário aqui. Tá, o Jefferson colocou aqui, né? Então, frete módico, né? Consulte a agência de correios do mais próximo e saiba sobre esse incentivo à cultura. É bem isso mesmo, tá, pessoal? O frete módico, ele ajuda bastante para que as pessoas possam fazer a entrega desse livro, principalmente para quem está morando, quando ele é para outra cidade que não é a sua, né? Porque se o teu comprador, mesmo que você não conheça, se o teu comprador mora na tua cidade, é muito legal você combinar e entregar o livro em mãos, bater a foto, conversar com essa pessoa, tomar um café, marca um local público, óbvio, né? E você vai lá, entrega esse livro, bate as fotos e é muito bacana, assim, é muito gostoso você ver, você ter a experiência do leitor conversando com você. E isso te dá mais posicionamento e te dá mais autoridade ainda. Por quê? Porque as pessoas passam a conhecer a pessoa por trás do livro, né?
E além do mais, né, Gisele, tem a questão da indicação, né? Poxa, eu comprei o livro da Gisele, lá, pô, ela veio, me encontrou num café, nós tomamos um café, batemos um papo bem legal, poxa, super atenciosa. Então, além de você estar vendendo, dando uma atenção para esse leitor, ele vai te indicar, porque você deu acesso para que ele te conhecesse pessoalmente, né? Eu lembro ano passado que a gente participou da Feira Internacional do Livro, a Flip, acho que em Pomerode, né, Gisele? Flip, isso, né? Isso, Felipe, Feira Pomerode, em Pomerode, e a gente foi assistir uma roda de conversa da Ana Maria Machado. Eu já falei aqui em algumas outras oportunidades que a Ana Maria Machado, ela é uma escritora muito conhecida por livros infantis, e um dos livros mais conhecidos dela é A Menina Bonita do Laço de Fita, só que ela também escreve livros de literatura geral, infanto-juvenil, né? E qual que é a ideia disso? A gente foi lá para só participar da roda de conversas e no final ela, que já é uma senhora de idade, fez questão carioca, veio para cá em junho do ano passado, frio, né? Para quem é do Rio de Janeiro, já e vem para cá já é frio natural para eles, mas a gente que estava lá estava já encasacado porque estava frio, e ela fez questão de fazer dar autógrafo para as crianças, para as pessoas que estiveram lá. Então, se uma pessoa que é conhecida, né, e já é tão tem tanta relevância na literatura nacional, que faz parte da Academia Brasileira de Letras, ocupa uma das cadeiras mais importantes na cadeira de letras da Academia de Letras do Brasil. E o que acontece? Ela faz isso. Então, se você, escritor, que está começando, dá essa atenção para o seu leitor, você tem, com certeza, quando você estiver lançando um próximo livro, essa pessoa vai querer estar perto de você e vai querer participar da noite de lançamento. Né, Gisele? Isso aí. Então, pessoal... O mais importante que você comentou ali, não perca a oportunidade de bater uma foto, de colocar na rede social, de pedir para essa pessoa te marcar, para poder gerar um engajamento, para que a audiência dessa outra pessoa também conheça mais vocês. Lembre-se, tudo é posicionamento. Se você trabalha de maneira intencional o seu posicionamento, né, você acaba ficando mais conhecido, você acaba ganhando mais autoridade por conta de gestos simples, como o fato de poder dar atenção para os seus leitores, né, Gisele? Isso aí. Então, pessoal, hoje a gente veio conversar com vocês um pouquinho mais sobre essa questão de como vender, como oferecer, como se posicionar como escritor e como você fazer a venda do seu livro, né? Óbvio que também tem as plataformas digitais, isso é um assunto para outro dia, né? Como vender o meu livro digital, isso pode ser assunto para uma próxima live. Mas o recado para hoje era justamente isso, assim, ó, se posicione, diga para as pessoas que você é escritor, tenha orgulho de dizer que você escreveu o seu livro. Se alguém vier te criticar, gente, a grande maioria das pessoas que criticam, geralmente elas não têm a mesma coragem que você. Então, elas gostariam de ter a coragem que você tem, e como elas não têm essa coragem, elas tentam minar a sua coragem. Então, assim, não deixe que as pessoas minem as suas coragens, continuem escrevendo. Se você tem uma boa história, se você tem alguma coisa boa para contar, é muito criativo, consegue inventar histórias muito boas, criar histórias muito boas, você pode sim nos procurar, nós vamos ajudar a tirar a história de dentro da sua mente, colocar ela no papel e do papel ter esse livro na sua mão. A gente consegue te ajudar da melhor forma possível. Vamos sim te ajudar a fazer a venda, fazer a pré-venda, te orientar para fazer um lançamento desse livro e tudo mais. Então, vocês podem contar com a gente aqui da Editora NPE, podem contar comigo, podem contar com o Jefferson, que a gente vai estar aqui do seu lado, segurando a sua mão para que você se torne escritor da sua própria história. Nós queremos transformar as pessoas em escritores das suas próprias histórias, né, Jeff? Esse é o nosso propósito, né? E além do mais, né? Facilitar, né? É óbvio que a gente vê muitas pessoas, muitos escritores escrevendo livros e colocando em plataformas digitais. Nós não somos contra as plataformas digitais, mas a gente também incentiva que o escritor tenha o livro físico.
Porque a experiência de uma boa leitura no livro físico é diferente da experiência num Kindle, numa tela de um celular. Você consegue usar a tua criatividade, a tua imaginação, viajar na história com mais facilidade, porque você está tranquilo, sereno, você não tem as notificações que tem ali os dispositivos móveis para te atrapalhar a todo momento, enfim. Não Porque acaba a bateria, né? O livro físico não acaba a bateria, então você consegue continuar lendo. por que a gente incentiva isso, né? Nosso posicionamento enquanto editora de escritores independentes é agregar valor na história desses escritores, ajudar e facilitar o acesso à escrita, e tão importante da escrita de fazer um preço justo para ambos os lados, né? A gente está falando aqui de negócio, facilitar esse acesso à escrita, né? Com impressão de pequenos volumes, né? Pequenas quantidades, a partir de 32 unidades. Então, por que você que escreveu uma história vai querer só ter ele no meio digital? Entendeu? Então, o nosso foco, quando a gente decidiu focar e trazer energia para a editora NPE, foi assim, pensando nessa questão de que você está escrevendo, você se tornou escritor da sua história, a dor maior do escritor qual que é, Gisele? É não poder às vezes ter o poder aquisitivo de comprar grandes quantidades de livros, porque as editoras tradicionais acabam querendo que compre 500, 1000 livros, porque para elas, sim, vale a pena, porque a margem de lucro deles é maior. A nossa editora quer o quê? Ela quer que você passe pela experiência. E não é somente pegar, a gente fez ali, vou imprimir 32 livros, por exemplo, e agora é contigo a venda. Não, a gente está aqui para te ajudar, para te auxiliar, te dar o caminho das pedras, de caminhos que foram validados com os nossos, agora, 82 escritores que já foram publicados com a gente. Para quê? Para que você também experiencie não só o momento de escrever, não só o momento do lançamento do livro, mas que você possa sentir o gostinho de ver a sua história transformando outras vidas, né, Gisele? Então, quero agradecer aqui a todos que estiveram presentes aqui. Só revisando rapidamente a live, nós falamos de posicionamento, que você precisa se posicionar nas redes sociais, palestras, enfim. A pré-venda, fazer uma lista de pessoas, potenciais clientes da compra do seu livro, para que elas vão para a noite de lançamento. A noite do lançamento você tem que estar lá para dar atenção para o teu escritor, para o seu leitor. É uma noite onde você vai ser a estrela principal, a noite de autógrafo, mas também que você dê atenção para as pessoas que foram lá prestigiar você. E depois da noite de lançamento, a venda do livro não acaba, ela continua, porque você já começou se posicionando lá atrás, no primeiro passo, e você vai, através de participando de eventos, palestras, deixando no carro, na bolsa, enfim, ao momento mais oportuno de venda que você tiver, você tem o livro próximo de vocês. Então, eu acho que, resumindo toda essa história do que a gente trouxe aqui para o tema, né? Terminei o meu livro, e agora? Como vendo ele? Então, eu acho que essa live traz um pouco disso para você. Então, eu quero agradecer, Gisele, por ter tido mais uma oportunidade de estar contigo aqui. Mais uma quarta-feira a gente entregando conteúdos para as pessoas que buscam esse tipo de conteúdo. Se fez sentido para você, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, deixe nos comentários que a gente vai responder você. E muito mais importante, se você tem uma ideia e não sabe por onde começar, procure a Editora NPE, porque nós vamos transformar a sua história em um livro, transformar você em um escritor da sua própria história. Um grande abraço para vocês. Quarta-feira da semana que vem nós estamos aqui novamente, às 19 horas. Então, compartilhe, curta, comente, siga a Editora NPE e seguimos em frente, porque quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, Gisele, e boa noite para todos vocês. Boa noite, pessoal. Tenham uma ótima semana e a gente se encontra de novo na quarta-feira que vem. Beijos!